Né, boa tarde, meio boa noite. Agradeço a presença de todos. O Bruno já conheço, o André também, mas o da senhora não... Ana Lúcia. Ana Lúcia, obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez. Eu vou retomar alguns pontos da aula passada, até mesmo para a gente se lembrar desse conceito do fundamentalismo, né, na verdade, eu e o André, né, fizemos esse conceito, construímos esse conceito em 2020, né, início de 2020 foi publicado no livro Fundamentalismo Religioso, Olhares Transdisciplinares, mas esse conceito ele sofreu já algumas modificações na minha dissertação de mestrado e sofrerá uma nova modificação agora na minha tese de doutorado, que será defendida, se tudo correr bem, no ano que vem. Então, é um conceito que está sempre em construção, até porque... convido sim. Ai, que bom. Será muito bem-vinda. E é um conceito que precisa estar sempre em transformação, sempre mudando, porque o fundamentalismo ele está sempre mudando, sempre ganhando novas características. Eu falo que é um fenômeno cheio de novidades, né? A gente acha que sabe alguma coisa dele, mas ele muda um contexto político, ele apresenta uma nova informação que eu acho que precisa ser considerada, né? Eu acho que talvez na próxima aula que eu pontuo uma talvez terceira fase do movimento fundamentalista, que apresenta muitas características novas nessa era digital, né? Então eu falo muito de uma implosão de fronteiras. Hoje a gente tem um movimento fundamentalista interconectado, transnacional, ou se não um movimento global, né, em países ocidentais cuja população é majoritariamente cristã. E quando eu falo isso, eu falo o seguinte: hoje, querendo ou não, a gente sabe muito das eleições norte-americanas. E se a gente pudesse, a gente votaria hoje contra o Trump. Parece que hoje, esse ano, a gente, se pudesse votar, a gente votaria como a Câmara como presidente. Isso diz muito sobre a implosão de fronteiras, né? Hoje a gente recebe o que a Câmara está falando, hoje a gente recebe informações ao mesmo tempo lá do debate que aconteceu nos Estados Unidos. Se isso ocorre com a gente, também está ocorrendo entre os fundamentalistas, né? Então, eles têm hoje líderes brasileiros fundamentalistas, mas existem outros líderes que se comunicam com ele de outros países, né? Então, há uma implosão de fronteiras, é uma nova característica desse movimento fundamentalista nessa era digital. Mas, voltando, né, à primeira característica desse movimento, que ainda continua intacta, que é a matriz conservadora, quando não reacionária, desse movimento, que se dá, na maioria das vezes, dentro das igrejas e para além das quatro paredes de um templo religioso, né? E quando ele se manifesta, eu costumo dizer que a manifestação fundamentalista ela se dá sempre, em 99% dos casos, em ambientes públicos. Ele sai do ambiente privado e invade o espaço público, defendendo e protegendo suas ideias cristãs, aquelas ideias que ele julga estar sob ameaça, né? Então, quando eu digo isso, eu quero dizer também que não é um movimento exclusivamente religioso. A gente tem a noção de que religião é uma coisa, política é outra, economia também é outra, dados educacionais, ideias educacionais é uma coisa totalmente diferente, mas não. Na verdade, essas ideias religiosas, políticas, econômicas, educacionais, filosóficas, elas estão sempre dialogando, de maneira que a gente não consiga diferenciar uma coisa da outra, né? Então, quando um fundamentalista ele se manifesta num espaço público, a gente não sabe dizer se ele está sendo político, ou só religioso, ou só pregando uma ideia educacional. Na verdade, essas ideias estão sempre se interligando. Então, ele não pode ser lido como algo exclusivamente religioso, isento de uma dimensão política. Isso também leva a gente a discutir a ideia de que nenhuma experiência religiosa, isso eu aprendi com o André, nenhuma experiência religiosa vem do céu para a terra, mas sim da terra para o céu. Religião é cultura. Então, se é cultura, estamos nos manifestando em uma sociedade, toda manifestação também é política.
Então, não existe essa ideia de uma religião pura. E o fundamentalismo religioso está longe de ser uma religião pura também, né? De defender ali um purismo, a manifestação de Deus pura e simples, né? Uma outra característica que nós vimos na aula passada é que é uma ideologia pautada na reação. Ele nunca está criando novas coisas, né? Ele sempre está reagindo a alguma ideia. Ele não existe senão a reação, né? Então, o fundamentalismo religioso reage ao mundo que, ao se movimentar, provoca fissuras em suas bases teológicas. Tais rompimentos têm suas origens nas tensões entre o antigo e o novo, uma vez que esse último, ao romper com a dimensão teológica cristã e seus contornos milenaristas, traz a noção de progresso e a de um tempo contínuo e infinito. Então, todas as manifestações do fundamentalismo que nós conhecemos, seja cristão, seja evangélico cristão, seja também católico, desde o século XIX, a gente vê uma reação. Ele nunca está criando nada novo, ele só quer proteger aquilo que ele acha que vai ser um dia perdido. Então, a reação é uma das principais características. Então, é importante essa característica, eu acho que dificilmente vai ser um dia ser deixada de lado, porque parece que é sinônimo, né? Fundamentalismo reagindo, sempre reagindo. E é uma unanimidade entre os estudiosos do fundamentalismo religioso em dizer que o fundamentalismo reage às ideias modernas, né? Seja ideia de liberdade, laicidade, igualdade de gênero, combate ao racismo, enfim. Eu quero que vocês se sintam à vontade também, caso queiram pontuar alguma coisa, já que somos poucos, para a gente ficar super à vontade aqui e também ser uma troca de ideias. Vamos para a próxima. Então, o fundamentalismo religioso reúne um enorme aspecto de experiências cristãs que reage à modernidade, mas ele é bastante heterogêneo. Eles podem dar as mãos diante de uma situação pública, né? Mas no interior do movimento fundamentalista, nós vemos várias fissuras, né? É um pastor que não fala com o outro, é uma teologia que é diferente da outra. Próprios cristãos evangélicos que não curtem muito o que os católicos falam, adoram falar que os católicos são idólatras, e isso já causa uma fissura tremenda, né? Um racha dentro desse movimento. Existe também esse racha dentro do movimento evangélico. Tem batista que não gosta dos pentecostais, aí provoca um tipo de fundamentalismo em cima dos pentecostais. Os pentecostais não gostam dos evangélicos históricos. E é interessante, a gente vai ver aqui algumas encíclicas, que a própria encíclica fala mal dos cristãos evangélicos, né? Que eles estão tomando a cena e roubando meio que o peixe do aquário do outro, né? Então, o fundamentalismo ele pode parecer um movimento homogêneo, olhando de fora, mas quando a gente vê nas entrelinhas, a gente conhece bem a documentação, ou a gente percebe um pouco do que é transmitido em emissoras, em canais de notícias, a gente percebe que eles são bastante diferentes. Mas quando o assunto é defender publicamente a sua fé e também defender alguns ideais cristãos em casas legislativas, eles são bem unidos, né? Mas no interior eles são bem diferentes. E o fundamentalismo também, ele é avesso à democracia, né? A gente estava pontuando na aula passada em como a gente vai perceber hoje também que a democracia, ele usa da democracia para atingir o poder e para ser antidemocrático, né? Então, a gente vai perceber, eu trouxe aqui alguns casos de políticos cristãos ou cristãos políticos que usaram desses meios políticos para propagar ideias antidemocráticas. E o que é interessante, a gente acha que essas ações antidemocráticas em casas legislativas elas não provocam um efeito tão grande na vida social, né, no cotidiano das pessoas, né, mas de fato
causa um efeito, sim. Então, se hoje se aprova uma legislação que proíbe, ou se o caso do projeto de lei Escola Sem Partido, se aquilo fosse um dia aprovado, com certeza iria impactar a formação de cidadãos no Brasil. Porque hoje, quando a gente fala de currículo escolar, a gente está discutindo quais cidadãos a gente quer para aquela sociedade. Então, se a gente aprova um projeto de lei Escola Sem Partido, a gente talvez não tenha um retorno imediato desse projeto, mas daqui a uns 15 anos, 20 anos, nós teríamos adultos com uma péssima formação em ciências, em cidadania e principalmente em direitos humanos. Então, o fundamentalismo ele é avesso da democracia nesse sentido, de usar desses aparatos políticos para provocar ali ideais antidemocráticos, né? Então, ele reage à secularização de um mundo regulado pela razão, onde as igrejas perdem cada vez mais espaço e poder de decisão, sendo forçadas a se submeter às decisões do poder público, cujo dever é proporcionar a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado. A gente vai ver mais para frente uma encíclica papal, que eu acho que é a primeira, né, que contém a sílabos de erros, né? O Papa lista ali pelo menos 80 erros que estão sendo cometidos naquele período, que é o século XIX, e ele fala que um erro é defender essa perda de decisão da Igreja Católica, e é um erro também a ideia de separar Igreja e Estado, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, ele está sempre reagindo a essas ideias também democráticas. E eu acho que essa é a principal característica do fundamentalismo, que é o caráter dele camaleônico. A gente nunca pode confiar num fundamentalista, né? Porque ele sempre está aquém ou está disposto a mudar o seu discurso para ganhar o poder. Então, eu costumo falar que o fundamentalismo é sinônimo de poder. Ele sempre vai estar disposto a fazer alianças, ele sempre estará disposto a deixar talvez uma característica de lado em detrimento de outras, né? Por exemplo, aqui no Brasil, no início do século XX, a Igreja Católica, o movimento católico, que eu costumo falar, ele deixou de lado a questão da defesa da ciência ou a luta contra a ciência. Não foi um ponto para ele naquele momento. Ele preferia, ou ele escolheu, criticar a laicidade do Estado, da nova república, né? Então, ele escolhe bem quais são as suas guerras em detrimento de outras, né? Então, por isso que ele apresenta esse caráter camaleônico. Aqui ele é uma coisa, em outro país ele é outra, em determinado período histórico ele apresenta uma nova característica que antes ele era a favor, agora ele era contra. Por exemplo, também no início da República, a gente falava muito de cristãos que defendiam a laicidade do Estado, de cristãos evangélicos, batistas, presbiterianos, metodistas, que defendiam a liberdade do Estado. A liberdade não, a laicidade e principalmente a liberdade religiosa. A gente vai ler aqui algumas cartas enviadas para jornais que defendiam a laicidade do Estado. E hoje a gente vê uma coisa completamente diferente. Os católicos também fizeram isso. Sim, sim, exatamente. E é interessante... O quê? Para mostrar que o Brasil... eles fizeram muito. E a gente vai ver mais para frente. E é interessante porque hoje esses evangélicos, eles escolhem não defender, uma parte dos evangélicos, né, esses fundamentalistas escolhem não defender essa tal laicidade, né, promovendo ali várias medidas antidemocráticas. Mas ele defendia essa laicidade no início da República, porque a República tendia também a favorecer o catolicismo, né? Então, a gente percebe como ele vem mudando de acordo com o contexto político. Você sentiu muito mais algo anticatólico do que propriamente a defesa da laicidade do Estado? Também. Tá unido. Eu lembro, existe um movimento muito forte, que eu acho que existe até hoje, meus tios eram, né? Os gideões.
E minha tia e meu tio, eles entregavam bíblias nas ruas e chamavam pessoas e falavam: ah, você não precisa ser católico, vem para cá. Meu avô, a parte do ministério pastoral dele foi pastor batista. Foi em Espírito Santo. E lá, em Anchieta, Itaipava e Rio Novo do Sul. E lá a briga dele era com os católicos. E minha mãe lembra muito dizendo que ele entendia pessoas de religião de matriz afro, mas ele não entendia o católico, porque era uma teologia muito parecida, mas ele não entendia. Como assim ele não entendeu que imagem é isso, adorar imagem? Então existia muito esse preconceito mesmo, mas sim, era um anticatolicismo muito forte. Por isso também que eles eram a favor de uma laicidade, porque a república, a gente vai ver aqui uma iniciativa de uma república um pouco católica, que reconhecia a Igreja Católica como a religião dos brasileiros. Então, eles vão defender a laicidade por isso. Quer falar alguma coisa? Não, tá. Aí vamos para o tópico da aula de hoje. Vamos lá. Como eu pontuei na aula passada, existe uma questão de relacionar esse movimento fundamentalista com a questão dos católicos, né? E é muito interessante porque há de fato uma resistência entre os estudiosos do movimento fundamentalista em associar de fato a um catolicismo. Isso se dá porque os evangélicos se autodenominaram fundamentalistas, está correto, produziram muita documentação, produziram casos que impactaram outros movimentos evangélicos em todo o mundo, impactaram também aqui o movimento evangélico. Mas esses autores e nós, né, não achamos estranho em falar de fundamentalismo islâmico. Não achamos estranho falar talvez de um fundamentalismo dentro do judaísmo. Mas quando falamos de um judaísmo católico, mas os católicos, talvez não, porque eles... não foi esse nome que foi dado, mas a gente percebe que a mesma reação às ideias modernas que aconteceu dentro do movimento evangélico, dentro do judaísmo, dentro do islamismo, aconteceu também com o movimento católico. E que ficou conhecido como integrismo católico, né? Desculpa se eu falar errado, Panasiewicz, enfim, desculpa, eu posso passar essa referência para vocês. Ele chama de um movimento de restauração, né? E ele costuma defender que esse integrismo católico ele é dividido em duas principais partes, né? A primeira fase, a diestra, como se fosse um movimento reagindo talvez a ações mais externas ao catolicismo, e o Leonardo Boff defende mesmo, e eu concordo com ele, de chamar de fundamentalismo, de fato, né? Um fundamentalismo doutrinário, né? Que vem do século XIX até o início do século XX. É a mesma cronologia do movimento fundamentalista evangélico. O movimento fundamentalista evangélico, a gente vai ver mais para frente, é século XIX, primeiro, os últimos 25 anos do século XIX, a partir ali principalmente da década de 70 do século XIX, até o início do século XX. É a mesma cronologia. Então, a gente tem aqui algumas encíclicas papais que vai dar início. Início não, né? É bem difícil historicamente falar de um início, né? A gente consegue perceber algumas manifestações, mas aqui tem algumas primeiras manifestações desse movimento católico contra essas ideias modernas, né? Então, nós temos a encíclica da Contra Cura, publicada pelo Papa Pio IX, em 1864, e essa encíclica é interessante porque vem anexada a sílabos de erros, né? Ele lista ali pelo menos 80 erros que são cometidos pelos cristãos católicos
naquele período, né, no século XIX. Então, nós temos, eu listei aqui, peguei um dos principais erros que me saltaram aos olhos, que conversam muito com essas ideias modernas, e também que a gente pode fazer um contraponto com o movimento fundamentalista evangélico. Então, um dos que... Esse aqui é logo o primeiro, né? O primeiro erro: não existe um ser divino, supremo, onisciente e mais providente que seja distinto deste universo. E Deus nada mais é do que a natureza das coisas, e, portanto, está sujeito a mutações. E Deus é realmente feito no homem e no mundo. E todas as coisas são Deus, e têm a própria substância de Deus. Aqui é uma resposta clara, isso está na encíclica, ao naturalismo, a ideia de uma religião que se comunica com a natureza. É interessante pontuar que aí que a gente vê mesmo quanto essas experiências religiosas, enquanto esses líderes religiosos estão pautados no chão da história, né? Então, se não houvesse nenhuma manifestação científica nesse período, ou se os cristãos católicos não fossem impactados por essa ciência, o Papa não iria precisar fazer nada disso. Então, se ele está falando, se ele está pontuando e indicando quais são os erros, é porque tem gente falando disso e tem gente acreditando nesses tais erros, né? Então, existe um meme muito engraçado que diz assim: se tem placa é porque tem história. Então, se tem uma encíclica falando desses erros é porque tem história. O próximo é: a Igreja não tem poder para definir dogmaticamente que a religião da Igreja Católica é a única religião verdadeira. Então, ele está dizendo que é um erro. Olha, você não pode falar que a Igreja Católica não é a religião verdadeira. E isso vai ter impacto aqui no Brasil, porque a gente vai ver mais para frente que o movimento católico ele vai tentar colocar na Constituição que estava sendo discutida na década de 20, que era reconhecer que a religião católica era a oficial do Brasil, né? A oficial dos brasileiros. Então, isso vai ter impacto aqui também na década de 20 do século 20. Todo o regulamento... isso aqui é importante. Todo o regulamento das escolas públicas em que os jovens do Estado são educados, com exceção apenas dos seminários episcopais, pode e deve ser atribuída à autoridade civil. Está reclamando da laicidade dentro das escolas, e também porque o Estado tomou e tirou da mão da Igreja Católica. E assim atribuído que nenhuma outra autoridade é reconhecida como tendo o direito de interferir nas disciplinas da escola, na direção dos estudos, na apuração das notas, na escolha e aprovação dos professores. Isso tudo a Igreja Católica fazia, antes mesmo dessa tal modernidade, né? Impactada muito também por uma Revolução Francesa no contexto europeu, que também teve impacto aqui nas Américas, né? Próximo, um dos principais erros aqui: os católicos podem aprovar o modo de educar a juventude que está separado da fé católica e da autoridade da Igreja, e que visa apenas a ciência das coisas naturais, e apenas, ou pelo menos, principalmente, para os fins da vida social. Aqui eles estão criticando, mais uma vez, essa ciência que está vindo. Eu costumo concordar, às vezes, quando alguns autores e estudiosos do tema dizem que o fundamentalismo ele também nasce dentro dos seminários teológicos, porque ali é o primeiro impacto, talvez, dessa ciência moderna. Existe um racha dentro da teologia, nesse período, século XIX, principalmente no início do XX, entre teólogos conservadores e teólogos liberais. Os teólogos liberais eram aqueles que topavam dialogar com as ideias vindas da história, da sociologia, da arqueologia, da antropologia. É nesse período também, o André está aqui, se quiser, sinta-se à vontade, que aparece o chamado Jesus histórico, a busca desse Jesus histórico aparece, e há um contexto em que isso é possível, se procurar esse tal Jesus histórico. Antes não era tão possível. Se eu estiver errado, André, por favor, pode me corrigir. Bom, vamos lá. A Igreja deve ser separada do Estado e o Estado da Igreja. Isso, nessa encíclica aqui, estava como um erro, né? A laicidade, que você estava pontuando, que era uma surpresa para você, mas, de fato, a Igreja Católica foi muito crítica à laicidade, né? É engraçado que aqui no Brasil, eu vou falar disso de novo, mais para frente, de que
uma das razões para o Brasil não ser laico e reconhecer a Igreja Católica como a principal dos brasileiros e também oferecer o ensino católico nas escolas, um dos argumentos era de que a Igreja Católica fez parte da história do Brasil. E não existe história do Brasil sem Igreja Católica. Pode ser até verdade em um ponto, né? Mas isso não justifica no todo o ensino religioso católico nas escolas. Você não pode negar que as escolas católicas são as melhores. São muito boas, existe, exatamente. São ótimas escolas e não dá para negar isso. Mas não sei se isso é suficiente para se defender a obrigatoriedade do ensino católico nas escolas. E um dos principais erros que eu coloquei aqui é a ciência das coisas e costumes filosóficos e até mesmo as leis civis. Pode e deve desconsiderar a autoridade divina e eclesiástica. Mais uma vez, pontuando como essa laicidade pode ser uma coisa ruim, porque deixa de lado essa metafísica, né? Deixa de lado essa teologia que antes explicava o mundo. É interessante, na aula passada, eu trouxe aqui o Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes foi um marco ali de um monumento republicano. Ali, ao entrar, nós já somos impactados por várias ideias republicanas. Nós temos a imagem de Mariane, que é a personificação da República. Nós temos a lei, em todo o prédio nós temos escrito lei, nós temos escrito justiça, então nós temos escrito liberdade. O que então era um livro sagrado, hoje o que rege uma república é o livro das leis, né? É a Constituição. Então a Igreja Católica está reagindo a isso também. A próxima encíclica papal é de 1891, do Papa Leão XIII, e que está reagindo fortemente. Essa encíclica é interessante porque ele vai falar muito sobre a ideia da propriedade, né? A ideia da liberdade, da propriedade privada, e uma crítica clara à desigualdade produzida pela Revolução Industrial, uma desigualdade tremenda, e ao liberalismo, né? E isso a gente é importante contar, que a Igreja Católica, ela, desde o século XIX, não sei antes, mas acredito que também, mais precisamente no século XIX, porque o liberalismo surge nesse contexto, foi muito crítica a essa desigualdade provocada por esse capitalismo liberal, né? Então, excessivo de a ideia de consumo muito desenfreado, a Igreja Católica sempre se mostrou muito contra. Mas nessa encíclica papal, ela pontua muito esse materialismo, pontua as ideias ateístas que aparecem, né, como o anarquismo, como o próprio socialismo, aqui como eu trouxe para vocês, em que diz o seguinte: os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comum a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Nessa encíclica, ele critica demais essa desigualdade tremenda, mas ele diz que o socialismo e o anarquismo não são a solução para tal problema, né? A solução mesmo é uma política de caridade que a Igreja Católica faz. Ele critica também o Estado. Eu não acredito que essa encíclica papal esteja reproduzindo ideias de reação ou sendo categórica num fundamentalismo religioso. Eu acredito que eu a escolhi porque ela está, para mostrar para vocês, né, que ela está muito mais, essa experiência religiosa está no chão da história e está reagindo a acontecimentos que estão acontecendo naquele período histórico. Então, eu não quero colocar aqui que um determinado grupo reagir contra o socialismo, contra o anarquismo, seja sinônimo de fundamentalismo. Até porque em cristãos de esquerda
em partidos socialistas também há muito fundamentalismo. Não quero tirá-los, eximi-los de culpas, mas só que eu pontuei essa encíclica papal para mostrar como a Igreja Católica está reagindo a tudo que está acontecendo no seu período histórico, né? E pontuar também, essa é uma diferença grande para os fundamentalistas evangélicos. O movimento evangélico fundamentalista, ele quase não criticou muito no início esse tal liberalismo, né? Mas essa crítica depois foi deixada de lado. Aí a ideia camaleônica, né? O fundamentalismo se uniu muito ao liberalismo, a essas igrejas neopentecostais com a teologia da prosperidade. Mas a Igreja Católica até hoje critica o liberalismo e critica esse consumo desenfreado, né? Tainá, só uma rápida observação. Só o microfone, por favor. Uma rápida observação. O berço da Reforma Protestante, ele traz dois movimentos muito decisivos e que colocaram em xeque uma dimensão católica e também uma dimensão reformista. Em primeiro lugar, Mundsen com os camponeses. Quer dizer, se o Deus cristão é o Deus da justiça, e se Lutero está pontuando essa questão de que todos são iguais perante a Deus, os camponeses reivindicam um tratamento diferenciado. E isso vai ter uma repressão violenta, inclusive autorizada por Lutero, dos príncipes alemães, para reprimir e não deixar um de pé. Então, a primeira experiência de um mundo socialmente, economicamente diferente terminou em muitas mortes. Sim. E um segundo movimento que se guarda algumas pequenas referências com a luta camponesa, mas que também foi violentamente reprimido, são os anabatistas, né? Eles também vão se colocar por justiça social, eles vão se colocar anti-guerra, eles vão se colocar de uma forma mais pacifista diante da vida. E vão chegar a controlar uma cidade que vai ser invadida pelos reformistas e não vai deixar também um de pé. Então, acho que, quando chega o século XIX, do ponto de vista de uma ideologia ou de uma teologia protestante, evangélica, toda essa experiência social que a Igreja Católica, no XIX, pontua como sendo necessária melhorar essa distribuição, os caras já tinham resolvido na espada, na violência, lá no século XVI. Isso não quer dizer que o anabatismo tinha morrido, mas hoje o impacto do anabatismo dentro de uma dimensão evangélica é muito reduzido. E quem é que se lembra dos camponeses e de Mundsen, né? Então, isso acabou ali, no século XVI. Mas esse elemento de uma revolução social, de um mundo diferente, baseado no Evangelho, na sola Escritura, bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino, né? Então, isso foi sepultado com a reforma, incrivelmente. É verdade. Me fez lembrar do Christopher Hill. É Christopher Hill o nome dele, né? Sim. As revoluções, a Bíblia inglesa e as revoltas, né? As revoltas que ocorreram nesse período do 17, né? As revoltas do século 17. E é interessante porque, com a reforma, com o advento também da imprensa, mas olha que interessante, você está aí criticando a reforma, mas com a reforma, tá assim, como bom católico,
Mas o que é interessante nesse livro é que, com a livre interpretação das escrituras, muitos ingleses puderam ler, aprenderam a ler com a escritura, com a Bíblia, né? E a Bíblia inglesa, eu queria muito tê-la em mãos um dia, porque eu gostaria de ler as notas de rodapé. Não. É a Bíblia inglesa, chamada... foi a motivadora ali de várias revoltas, né? Então, foram as notas de rodapé que incentivaram as revoltas daquele mundo campesino contra o clero. Exato, porque se dava uma nova interpretação diante de algumas passagens bíblicas que falavam de injustiça, falavam às vezes de pessoas que não faziam a vontade de Deus e acabava, enfim, usando o seu poder para fazer coisas que estavam longe de ser de Deus, né? Então, houve essas revoltas que você pontuou, mas também houve essas revoltas porque houve uma livre interpretação da Bíblia e principalmente de uma nova pessoa escrevendo uma nota de rodapé para incentivar a leitura ali daqueles ingleses. Você pontuou a secularização do movimento protestante dentro da igreja, isso? A Tainá ponderou que no século XIX parece que o catolicismo ainda insiste em teses de igualdades sociais, melhor distribuição de renda, né? E como se isso não fizesse parte do espírito protestante. Isso fez parte, só que foi violentamente sufocado em dois momentos históricos muito próximos, mas cujos movimentos são distintos, né? De um lado, os camponeses em Munzen, e do outro lado, os anabaptistas. Então, isso foi resolvido lá no 16. Conclusão: teologicamente, os protestantes tiveram alguns séculos de doutrinamento para não ficar insistindo na tese dos argumentos de que o mundo era injustamente construído, porque economicamente as coisas eram mal distribuídas. Isso teologicamente foi resolvido na espada. As revoltas inglesas também, muitas foram resolvidas na espada, como você pontuou. Ou apontando para o porto, está infeliz, tem um barco aqui para a Terra Nova lá nos Estados Unidos, vai para lá. É verdade. É isso. Isso aí. Boa. Aqui tá bom e pega o barco. Vai para lá. Estilo Belfort Roxo. Não fale de Belfort Roxo. Não. É isso. Que isso, Belfort Roxo. O pessoal de Nova Grosso tinha que ir para lá. Mas vamos lá. Uma outra encíclica papal, ainda do Papa Leão XIII, 2 anos depois, né, em 1893, fala muito sobre... Aí que eu pontuo essa primazia da Igreja Católica em defender as Escrituras. Antes, nunca foi preciso defender. Era uma coisa, a ideia de que a Bíblia foi inspirada, ou a Bíblia não contém erros, no caso evangélico, isso nunca precisou ser dito. Era uma coisa que todo mundo já acreditava e que era ensinado dentro de seminários e também era ensinado na escola. Os líderes políticos, né, os políticos já defendiam essa ideia, não defendiam, já era uma coisa dada. Já falavam da Bíblia como algo que era inspiração divina. Então nunca precisou ser defendido porque ninguém combatia essa ideia. Mas no século XIX, a Igreja Católica, ela defende que a Bíblia, as Escrituras, elas são revelação e também inspiração divina, né? E de que ela precisava ser, em tese, respeitada por isso, né? Não era aquilo que talvez a teologia liberal estivesse falando. Então ele diz assim: esta revelação sobrenatural, segundo a fé da Igreja,
está contida tanto nas tradições não escritas quanto nos livros escritos, chamados sagrados e canônicos. Por quê? Escritos sob inspiração do Espírito Santo, tem Deus como autor, e neste conceito foram dados à Igreja. É o que a Igreja não deixou de pensar ou professar publicamente a respeito dos livros de ambos os testamentos. São bem conhecidos os documentos antigos e mais importantes, nos quais se afirma que Deus, que falou primeiro pelos profetas, depois por si mesmo e depois pelos apóstolos, também nos deu a Escritura, que é chamada canônica, e que nada mais é do que os oráculos e as palavras divinas, uma carta dada pelo Pai Celestial à raça humana, em peregrinação fora de sua pátria, e transmitido pelos autores sagrados. Então, está aí uma clara diferença, uma clara diferença não, está aí uma clara semelhança com o movimento fundamentalista evangélico. A gente poderia tirar Papa Leão XIII e colocar talvez algum líder, sei lá, o que eu vou falar mais daqui a pouco, é William Bryan, que defendeu, foi um forte nome do fundamentalismo evangélico nos Estados Unidos. Ele poderia falar isso aqui. Na verdade, ele vai falar algo muito parecido mais para frente. Então, a Igreja Católica, eu acredito que ela tenha sido a pioneira nessa defesa das Escrituras. Não foi o movimento evangélico, na verdade foi a Igreja Católica. O movimento evangélico só vai fazer isso que eu conheça, assim, pode ter algum outro documento antes disso, mas é a partir das conferências de Niágara, as conferências bíblicas de Niágara, que foram várias conferências, e teve o credo que saiu, são os 14 pontos que eu vou trazer para vocês. A conferência de Niágara foi no finalzinho, quase parecido aqui com a Igreja Católica. Foi, isso, século XIX, isso. Foi bem parecido, mas a Igreja Católica foi primeiro. Será que foi primeiro? Agora fiquei na dúvida. Não, a Católica dominou até no ferro, né? Tudo até no ferro. Eu acho que continua dominando. O problema para eles agora é que não tem mais fogueira, né? Exatamente, não tem mais. Eu vou conferir bem quando foi lançado o credo das conferências de Niágara. Mas se foi, o seu já tinha 300 anos dele, né? Eu vou conferir bem a data das conferências de Niágara, porque também foi no finalzinho do 19. Fala, André. Talvez essa fala papal, talvez um aspecto não fosse considerado por uma liderança evangélica. Eu estou pensando alto aqui. Tá. Porque a fala está dividida em 3 princípios, né? Existe as escrituras judaicas, existe o que se ensinou no Novo Testamento, e vem um terceiro movimento, que é o ensino da Igreja. Isso. E esse é um aspecto muito interessante que ainda hoje salta aos olhos. Tanto protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, são profundos devoradores das Escrituras, não é? É o princípio da sola Escritura. E ignoram por completo o ensino da Igreja, que é a chamada patrística. Os padres da Igreja, tanto pré-nicenos quanto pós-nicenos. Então, todo um conjunto de intelectuais que produziram as reflexões teológicas que, inclusive, possibilitaram a feitura do cânon. Isso, mais tarde, terá consequências. Quando da reforma protestante o princípio de só a Escritura basta, e os protestantes buscam alianças no lado oriental com os ortodoxos, russos, sírios, egípcios, o argumento nunca vingou e nunca foi possível qualquer aliança a partir do 16, porque é central também para a ortodoxia oriental
o ensino que advém da patrística. Então, Orígenes, Clemente de Alexandria, Agostinho de Hipona, Eusébio e tantos outros, eles são decisivos. Então, é como se fosse uma outra escritura. Então, isso é inegociável. É uma diferença para o movimento evangélico. É esse o ponto do ensino da igreja, que quando talvez... diz ensino da igreja, que é segundo a fé da igreja. Isso. Parece que não fosse tomar já o microfone. Pode deixar o microfone aí. Parece que se não fosse tomar de aqui, nem as escrituras gregas ficariam salvas, né? Dizer. Pode deixar aqui. Imagina, se não fosse tomar de aqui, que essa igreja teve muita gente com essa patrística excelente. Já no século XX, nós temos o Papa Pio X, em que diz que não há... É interessante porque essa encíclica, ela pontua novas profissões que surgiram, né? Como filósofo, o teólogo já existia, mas o historiador, né? Que são novas profissões porque são ciências que foram... A filosofia não, mas mais o historiador. Foi uma ciência que foi consolidada, né? E formalizada no século XIX. Então, é uma encíclica que fala: não há duvidar que a causa próxima e imediata é a aberração do entendimento. As remotas reconhecemos-las duas, o amor de novidades e o orgulho. Ele vai criticar muito o criticismo bíblico, né? Total diálogo aos teólogos liberais que conversam e dialogam, né, com os cientistas. Então, é um momento em que a escola alemã, do hipercriticismo alemão, está a todo vapor também, colocando em xeque, não colocando em xeque, mas também reformulando, talvez, a idade da Terra. Há também novos fósseis sendo encontrados, que também vai colocar em xeque que a Terra... a idade da Terra é bem antes do que a igreja estava falando que era. Então, o Papa Pio X pontua que esse interesse por esse criticismo bíblico vem do amor de novidades, é apenas uma novidade, e o orgulho, né? Então, ele vai falar mal, né? E vai falar para tomar cuidado também com os modernistas filósofo, modernista leigo, modernista teólogo, modernista historiador, modernista reformador. Tudo que é modernista, ele vai pontuar como uma ameaça, né? Aqui a gente já vai entrar no impacto que teve esse movimento no movimento católico aqui no Brasil. Todas essas encíclicas do século XIX, eu acho que foram duas, né, ou uma do século XX, teve um forte impacto aqui no Brasil, que lugar onde a Igreja Católica tinha acabado de perder o seu poder, seja na política, seja na educação, seja na economia. É um momento em que há um chamado para os católicos reagirem a essas ideias, principalmente de laicidade. Então, Dom Leme pontua nesse momento que os católicos estavam adormecidos. Então, era a época do católico, que era a maioria, e continua sendo, de acordar e talvez se tornar praticante em todas as esferas da sua vida, principalmente a vida em sociedade, na vida política, né? Então, ele publica assim em sua carta, né, quando tomou posse: somos uma maioria que não cumpre seus deveres sociais, obliterados em nossa consciência os deveres religiosos e sociais. Chegamos ao absurdo máximo de formarmos uma grande força nacional, mas uma força que não atua e não influi, uma força inerte. Somos, pois, uma maioria ineficiente. Então, ele está chamando a atenção de vários católicos que talvez tenham deixado
a República passar, e também a uma força que não reage quando essa força é de fato impactada ou entrando numa briga, enfim, não tem tanta reação, né? Então, em 1890 também, a Pastoral dos Bispos vai pontuar essa questão da laicidade, principalmente os impactos disso na educação. E o Demerval Saviani é um estudioso na área da educação, da história da educação no Brasil. Ele fala que, nesse momento, há um partido católico que vai tentar se consolidar e vai tentar juntar suas ideias para se colocar diante da sociedade. Eu acredito não num partido católico, porque não houve, de fato, um partido formal católico. Houve um movimento católico. Então, eu deixo de lado a ideia de partido, porque não foi algo formalizado. Então, nós temos nos partidos existentes do período, no início do século XX, final do XIX, nós temos vários políticos fazendo parte de vários partidos que são católicos. Então, o catolicismo estava de forma transversal na política brasileira. Então, e entre também líderes intelectuais. Então, não há um partido católico onde todos os católicos estão incluídos. Na verdade, os católicos estão por todo lado, né? E eu pontuo aqui que foi um movimento político e também intelectual, porque nesse período há também a criação da revista A Ordem, e o Nicolau, eu anotei aqui o nome dele, que eu sempre pontuo o nome dele errado. Eu pontuei o nome dele aqui. Deixa eu só ver se eu acho. Ele vai falar dos mosqueteiros intelectuais. Não é o Jorge Nagel. Bom, enfim. Eu vou lembrar agora, é Nicolau alguma coisa. Savenco, como é que é? É Savenco, André? Nicolau... Sevchenko, desculpa. Nicolau Sevchenko. Ele fala dos mosqueteiros intelectuais do início da República, em que há muitas pessoas, muitos líderes, né, seja da área da literatura, seja no meio político, que aparecem provocando reflexões sobre essa nova república. Se seria uma república liberal, seria uma república mais conservadora. E a Igreja Católica entra nessa discussão também, quer entrar nessa discussão, e o Jorge Nagel, já é um outro estudioso na área da educação, ele pontua como uma inserção da Igreja Católica nessa discussão intelectual entre os mosqueteiros intelectuais. Ele pontua a criação da revista A Ordem, como uma iniciativa de autoridades católicas, intelectuais católicos, de participarem dessa intelectualidade que estava ocorrendo no início do século XX. E também político, porque, como eu tinha dito antes, há vários candidatos e também políticos que professavam a fé católica e não estavam nada contentes com a recente república, né? Então, há meio que, entre alguns católicos, não foi unânime, mas dentro do Congresso Nacional, há uma movimentação entre vários políticos católicos em retomar algumas coisas que a Igreja Católica tinha. Então, eles propuseram, né, as emendas religiosas, ficaram conhecidas como emendas religiosas, e eles queriam pontuar duas mudanças, né, naquela revisão constitucional que estava acontecendo na década de 20. Especificamente, a briga das emendas religiosas foi em 1925. E o político que que acabou ganhando o nome e quem propôs as emendas religiosas foi o chamado deputado federal Plínio Marques, do Paraná.
A primeira emenda a emenda número 9, era de tornar obrigatório nas escolas públicas o ensino religioso católico. E a outra emenda, a emenda número 10, era de reconhecer a Igreja Católica como a religião oficial dos brasileiros. Então, essas duas emendas, elas foram muito discutidas. Segundo os jornais, eu fiz toda essa pesquisa sobre as emendas religiosas na Hemeroteca Digital. Então, eu quero incentivar vocês, caso queiram, né, caso tenham curiosidade, a acessar a Hemeroteca Digital e a inserir emendas religiosas na palavra-chave, que vocês vão perceber todos os jornais que falaram sobre essas emendas, né? E foi uma das que mais repercutiu nesse período. E a gente percebe isso a partir de uma imprensa republicana. Essa imprensa republicana é bem diferente de uma imprensa imperial. Eu estava conversando outro dia de que a imprensa ela foi uma das primeiras redes sociais. Porque se a gente pega um jornal do século XVII, século XVIII, ali há muitas notícias do tipo: avisa fulano que eu tô procurando tal coisa, procuro fulano que faça tal serviço. Então, essa imprensa é bem uma rede social mesmo, era a única forma de se comunicar, talvez, com pessoas distantes, além de uma carta. Havia muitos avisos ali, havia quem havia morrido também. Então, a imprensa republicana, ela vai, a partir dos ensinamentos e dos estudos do Marco Morel, da Tânia Maria de Luca, que se eu não me engano, é da UERJ, eles vão falar de uma modernidade técnica. Essa imprensa também vai ser impactada pelas ideias republicanas. Então, toda e qualquer notícia vai exaltar ideais laicos, ideais democráticos, ideais de liberdade. Então, essa imprensa ela vai repercutir as críticas dos chamados republicanos contra as emendas religiosas. E no início do século XX, pelo menos aqui no Brasil, a ideia de religião estava ligada ainda à ideia de um império, à ideia de uma coisa atrasada. Então, a imprensa vai deitar e rolar nesse sentido. Aqui a gente percebe, vou dar só um exemplo para vocês, de como essa emenda ela foi bem discutida nos jornais. Aqui nós temos uma folha de jornal O País, página 2, a página é desse tamanho. Esse jornal é da edição do dia 24 e 25 de agosto, então segunda e terça-feira. Mas olha que interessante, que são coisas que passam desapercebidas muitas vezes por nós, mas às vezes a gente precisa ter uma metodologia para se ler jornal. A matéria que fala sobre o ensino é essa aqui, tudo isso, sobre as emendas religiosas. Comparada a outras notícias que apareciam no jornal, às vezes aparecia um parágrafo só de qualquer outra notícia. Isso a gente precisa levar em consideração, do quanto as pessoas estavam querendo saber, tinham a demanda de saber sobre o ensino religioso nas escolas, as emendas religiosas. Então, é considerada uma matéria grande. E outra, é na página 2. As principais notícias hoje de um jornal, eu sei que a gente às vezes não usa, né? Mas o jornal impresso. As principais notícias estão no início do jornal, às vezes estão na capa. O que aconteceu também com as emendas religiosas. Muitas vezes estava na capa, principalmente quando chegava perto da votação, os jornais colocavam na capa. Então, se está na capa ou se está logo na página 2, quer dizer que as pessoas tinham interesse naquela notícia. Então, aqui é o tamanho da notícia. O título, eu acho que eu tenho ela... Essa notícia aqui, ela está criticando a chamada emendas religiosas. Então, a chamada é: como pretende facultar o senhor Plínio Marques em 2 emendas ao projeto de reforma constitucional. Deixa eu ver se eu coloco aqui qual foi a crítica dele.
Eu acho que não, mas ele é contra as emendas religiosas. Ele diz que poderia causar um conflito de interesse. O principal argumento era a laicidade, né? Como um país laico poderia aceitar essas emendas religiosas provocadas e colocadas pelo movimento católico. Nós temos também Getúlio Vargas se manifestando quando era deputado federal, né, do Rio Grande do Sul, contra essas emendas religiosas. Então ele diz: o ensino religioso nas escolas públicas, não podendo ser proibido pelo governo, terá de recair numa destas alternativas: franquear o acesso às aulas aos sacerdotes de todas as seitas religiosas que aqui pretendam propagar suas doutrinas, ou dar preferência a uma delas. No primeiro caso, teremos deslocamento para o interior das aulas de intermináveis discussões a respeito de sutilezas escolásticas, com prejuízo da aprendizagem das noções científicas. No segundo, a quebra do princípio da laicidade do Estado, pela aceitação de uma doutrina oficial. Se eu não me engano, o Getúlio Vargas tinha uma religião protestante. Agora, eu não sei se ele era luterano ou... O filho se chamava Lutero. Ah, tá aí. Então eu não sabia, isso mesmo, não sabia o nome do filho dele. Mas tem muito aí o que o Bruno pontuou no início, né? Existe muito anticatolicismo, mas fica feio às vezes falar que você é anticatólico porque não gosta de católico. É melhor falar que você é a favor de uma laicidade, que se dê ali uma preferência a todas as religiões, ou se não dá nenhuma. O Leandro Cialais, que era, não sei se você conhece, pesquisador do protestantismo da Primeira República. Aí ele falou sobre a adesão dos protestantes batistas ao governo Getúlio. Se você pegar o Jornal Batista, já viu a Ovelha Serra dos Batistas? Já vi. Se você pegar o Jornal Batista de 1930, antes do golpe da Revolução, sim, você vai ver que eles estão sendo contra os comunistas, ao mesmo tempo sendo contra os liberais e tal. Sim. Mas depois, na outra edição, foi melhor assim e tal. Aí já muda o discurso, né? Depois de 30. Exatamente. Mas assim, exclusivamente os batistas. Porque os batistas, ele falou que é a maioria daquela época entre os protestantes históricos. Né? Aí eu não sei como se deu quais as ambições políticas que os batistas tiveram em relação a isso. Eu não sei se foi pela ambição política, mas agora vocês falam que o Getúlio era protestante, o que ele chamava Lutero, eu não sei. Né? A gente pode acreditar que a gente coloca até em dúvida algumas coisas, mas eu não sabia da questão do filho do Lutero também. Não sabia. Mas olha só, isso que eu estou pontuando aqui, em 1925, com as chamadas emendas religiosas e tudo mais, isso tudo vai cair por terra com a Revolução de 30 também. Revolução de 30 vai trazer e vai incentivar um movimento evangélico, também vai incentivar um movimento católico, de tal forma que essas emendas aqui religiosas e tudo que aconteceu nessa reforma constitucional vai cair por terra. Eu vou até dar uma lida no trabalho dele, porque me interessa muito. Na verdade, é um artigo. É um artigo? Esse artigo de alguma dissertação ou tese dele, mas é um artigo que eu li. Beleza. Isso. O filho dele é Lutero, os filhos são Lutero, Jandira, Alzira, Manuel e Getúlio. Alzira eu sabia. Muito bom. Aqui é uma outra... Então, os jornais daquela época começaram a receber muitas cartas contra essas emendas religiosas. Então, os jornais também estavam muito motivados pelas ideias republicanas em incentivar essas cartas e publicizá-las, né? Então, nós temos aqui um grupo de Espírito Santo, membros de Espírito... Não é de Espírito Santo, né? Desculpa. Nós, membros presbítero Espírito Santo Minas, representando 5.000 crentes evangélicos, protestamos contra o reconhecimento da Igreja Católica Apostólica Romana oficial. Igualmente, discordamos da oficialização do ensino religioso nas escolas. Entendemos que isto atenta contra a liberdade de pensamento. Isso hoje, se o movimento fundamentalista fala, é incrível, né? Seria maravilhoso, não seria hoje um problema. Rogamos, leveis conhecimento da Câmara este respeitoso protesto, porque queremos ser obedientes às leis do nosso país. Pedimos a Deus que guie nossos legisladores. Hoje é impossível pensar, se não forem os cristãos progressistas,
numa manifestação dessa, né? Numa defesa da laicidade e da liberdade de pensamento. A emenda número 9, que tornava obrigatório, né, o ensino da religião católica nas salas de aula das escolas públicas, foi rejeitada porque não atingiu 2/3 dos deputados presentes. Com relação à emenda número 10, que tinha como proposta reconhecer que a Igreja Católica era religião do povo brasileiro, ela foi retirada pelo próprio Plínio Marques, porque foi derrotada a primeira, então a segunda também poderia ser. Dias após a rejeição das propostas, o autor da reportagem do jornal afirmou que houve um acordo com os deputados católicos que mantinha a representação diplomática junto à Santa Sé, originando o artigo 176 da Constituição de 1934. Por isso que eu falei que depois da Revolução de 30, houve um acordo com os movimentos religiosos, né? Então, na Constituição de 34, por mais que houvesse ali um golpe, enfim, com Getúlio Vargas, eles mantiveram, né, a representação diplomática junto à Santa Sé representando a Igreja Católica. Então, o Brasil aí sendo representado, talvez, por líderes religiosos fora do Brasil, né? Então, essa foi a experiência católica que eu associo ao movimento fundamentalista e que muitas vezes essa experiência católica é rejeitada quando o assunto é a história do movimento fundamentalista. E foi um caso que eu estudei de forma aprofundada no meu mestrado e estou recuperando alguns pontos centrais na minha dissertação. Na minha tese, onde eu falo da disputa pelo currículo escolar pelos fundamentalistas religiosos. E o que acontece? Isso foi em 1925. Agora eu vou pontuar, a gente vai subir um pouco o globo, né? Nós vamos para a região norte e vamos falar desse tão conhecido movimento fundamentalista que todo mundo fala. Eu fiz de propósito, eu acho que a gente pode falar de um movimento fundamentalista que parte de uma outra religião que não seja evangélica. A gente pode fazer, e isso é um desafio que eu tomo para mim, que é se falar desse movimento sem pegar nenhuma documentação do movimento evangélico. E olha que tem muitas, né? E olhar o movimento fundamentalista através de um olhar comparado, através da história comparada, nos possibilita, quero incluí-los também, nos possibilita isso. Tirar a atenção do movimento fundamentalista evangélico dos Estados Unidos e não tomá-los mais como padrão, mas perceber que houve reação em outras religiões cristãs às ideias modernas. Então, é possível falar do movimento fundamentalista sem tocar no movimento estadunidense. Mas vamos pontuá-los agora, porque eles continuam sendo importantes. Então, como eu falei no início, né, das conferências de Niágara, eu vou só andar um pouquinho mais rápido, porque já são quase 7h20 já. Vou falar das conferências de Niágara. Muitos estudiosos não pontuam as conferências de Niágara como um fator decisivo do movimento fundamentalista. Mas eu pontuo. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu inseri uma encíclica papal que não é, para mim, uma encíclica fundamentalista. As conferências de Niágara, os líderes religiosos, eles perceberam a movimentação desse modernismo, desse criticismo bíblico e se organizaram para fazer várias conferências. Uma delas aconteceu em Niágara, mas várias conferências, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos. Então, foi uma conferência que conectou ali 2 países. Eles estavam percebendo esse movimento científico e quiseram se organizar para pleitear e para defender a sua teologia. Então, ao perceber o seu contexto, eles disseram, cara, a gente precisa reagir a isso. Então, vamos nos consolidar, vamos
criaram a nossa identidade, né? E a gente vai perceber que a partir do século XX não foram só esses líderes religiosos que se reuniram. Os presbiterianos se reuniram, os batistas fizeram também conferências, os metodistas fizeram conferências, esses cristãos evangélicos mais históricos, todos eles se organizaram e criaram suas identidades e seus credos. É claro que ninguém fala do credo batista, das conferências batistas, ninguém fala das conferências metodistas, porque elas não foram decisivas para criar um antes e um depois. As conferências de Niágara também não decidiram um antes e um depois. Mas eu pontuo aqui essas conferências porque elas estão também no final do século XIX. E também a gente vai perceber mais para frente que a decisiva, que marcou um antes e um depois, foi determinante, que impactou não só a sua denominação, mas impactou também outras denominações, que foi a presbiteriana. Hoje a gente fala de fundamentalismo, a gente lembra dos 5 pontos fundamentais. E esses 5 pontos vêm da Assembleia Geral Presbiteriana. Mas vamos ficar aqui de Niágara por enquanto. Enquanto essa conferência, a Assembleia Geral Presbiteriana, ela consolidou 5 pontos fundamentais, a Conferência de Niágara, ela pontuou 14 pontos. Então é uma coisa maluca, porque ali há pontos que estão respondendo a um contexto de criticismo bíblico, mas há pontos que falam muito mais de uma teologia respondendo a uma outra teologia diferente. Então, olha aqui, cremos que toda escritura é inspirada por Deus. Esse é o primeiro credo. Cremos que toda escritura é inspirada por Deus. Então, isso também não é um pioneiro. A Assembleia Geral Presbiteriana não foi pioneira nisso também. As conferências de Niágara já estavam pontuando isso. Cremos que a divindade existe eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho que vale uma aula, talvez, quero incentivá-los, o Bruno já acompanha, mas acompanhar o André, ele tem uma ótima discussão sobre essa questão da trindade que não foi muito bem recebida, não foi muito bem aceita, e até hoje é difícil entender essa questão de uma pessoa ser 3 pessoas ao mesmo tempo. 3 pessoas serem uma. 3 pessoas serem uma, exatamente. Fisicamente é impossível, né? Mas eu acho que vale, talvez, um spin-off na página do André sobre isso. Bom, 3, acreditamos... Eu vou ler um pouquinho mais rápido, porque tem alguns pontos que não falou muito sobre isso. Gostaria de falar? Eu vou falar uma coisa da Trindade. Pode falar, Ana Lúcia. Sabe onde que eu justificaria a Trindade? É uma pessoa. Os heterônimos. Pode ser também uma forma de se explicar, né? Trindade é decisão conciliar, né? É o concílio de Nicéia, 325, e o concílio de Constantinopla, em 381. E a minha visão fora disso é o Pai, o Corpo, o Filho que veio à Terra, o Espírito Santo está em nós, na Trindade. São heterônimos para mim. Foi isso que eu aprendi também. Isso foi o filho que me deu essa resposta. Antes de uma revelação, perguntei e questionei o que é a Trindade. E Deus falou isso. Bom. 3º ponto. Acreditamos que o homem, originalmente criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui está com certeza respondendo a um criticismo bíblico e também a uma ciência que está dizendo que está sendo impactada pela teoria das espécies, onde diz que o homem não surge criado à imagem e semelhança de Deus, mas surge de um elo perdido, né? No 4º, cremos que a morte espiritual ou corrupção total da natureza humana foi transmitida a toda a raça humana, com exceção somente do homem Jesus Cristo. Isso a gente vai perceber também na Assembleia Geral Presbiteriana, né? Uma forma de dizer que Jesus foi um homem sem pecados. 5º, acreditamos que devido a essa depravação universal e morte do pecado, ninguém pode entrar no reino de Deus, a menos que nasça de novo. 6º, cremos que a nossa redenção foi realizada unicamente pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo.
Sétimo, cremos que Jesus Cristo, na plenitude das bênçãos que ele garantiu por sua obediência até a morte, é recebido somente pela fé. Oitavo, cremos que é privilégio ter a certeza da salvação. Nono, acreditamos que todas as escrituras, do primeiro ao último, centram-se em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês estão percebendo que são muitos pontos mais teológicos ali, para se diferenciar de uma outra teologia. Mas também são pontos que estão respondendo a dados externos, né, que perpassa a teologia. Décimo, cremos que a igreja é composta de todos os que estão unidos pelo Espírito Santo ao Filho de Deus ressuscitado. 11º, cremos que o Espírito Santo, não como uma influência, mas como uma pessoa divina. Cremos que somos chamados como um chamado santo para andar, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. 13, cremos que as almas daqueles que confiaram no Senhor Jesus Cristo para a salvação na morte passam imediatamente para a sua presença. E 14, é a ideia dos milenaristas, né? Cremos que o mundo não será convertido durante a presente dispensação, mas está amadurecendo rapidamente para o julgamento, enquanto haverá uma apostasia terrível no corpo cristão professo, e, portanto, que o Senhor Jesus virá pessoalmente para introduzir a era milenar. O que chama atenção aqui, de fato, são os primeiros pontos, que está respondendo às questões que estão chegando também nos seminários teológicos, principalmente aqui. Cremos que toda escritura é inspirada por Deus, e o que vai se repetir na Assembleia Geral Presbiteriana. A Assembleia Geral Presbiteriana trouxe de forma bem sucinta, por mais que a ata da Assembleia Geral Presbiteriana é uma coisa assim gigantesca, muito gigante. Vários pontos foram tratados ali, questões foram tratadas ali, principalmente a questão da educação. Há um tópico específico orientando pais e também educadores que eram cristãos presbiterianos, que tomassem cuidado ao ensinar, que tomassem cuidado com as informações externas que estavam vindo da ciência, mas que também que os pais tomassem cuidado com a educação dos filhos dentro das escolas, porque as escolas eram vistas naquele momento como um lugar dominado por essa ciência moderna, né? Principalmente pela teoria das espécies de Darwin, que foi ali um ponto bem crucial para o movimento fundamentalista evangélico, que toma a ciência no início do século XX como a principal inimiga da religião. E como eu pontuei na primeira aula, a ciência se torna a principal motivadora das guerras, porque é a ciência que está produzindo armas, é a ciência que produz violência. Então, a ciência também está dizendo que você não veio, talvez, do barro, não teve Adão e Eva. A ciência está dando uma outra explicação para o ser humano e uma outra explicação para o mundo, né? Mas a Assembleia Geral Presbiteriana foi capaz, através desses 5 pontos, foi capaz de estabelecer, de instaurar um antes e um depois. Ela não impacta apenas as igrejas presbiterianas, ela impacta toda uma comunidade evangélica, tendo como primeiro ponto: o Espírito Santo inspirou as Escrituras, portanto, ela é inerrante. É isso que falta, essa é uma das principais diferenças, além da diferença que o André pontuou, da encíclica papal que diz que as Escrituras são inspirações do Espírito Santo. Faltou naquela encíclica papal isso aqui, portanto, ela é inerrante. Mas a encíclica papal diz que o Espírito Santo inspirou as Escrituras. Segundo, Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo poder do Espírito Santo sem pecado. Isso a gente viu nas conferências de Niágara. 3. Jesus se sacrificou para fazer justiça divina e para reconciliar o mundo com Deus. 4. Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus. Eu já ia falar Pai, né, por uma questão do que acabei aprendendo, minha origem batista, falando mais alto. E 5. Jesus retornará. Então, esses foram os 5 pontos aí bem fundamentais, que hoje, ao falar de movimento fundamentalista, é muito comum a gente lembrar desses 5 pontos, mas eu quero incentivá-los o movimento fundamentalista não se resume a isso.
tiveram um papel importante, mas está longe de se resumir a isso. O movimento fundamentalista eles têm muito mais características para além da defesa desses 5 pontos, né? Nós também temos a série The Fundamentals, que a série ela vem para responder a esse criticismo bíblico, a essa teologia liberal, principalmente nos países europeus e Estados Unidos. Então aqui nós temos, são 90 artigos. Eu sei que se vocês fizerem a conta aqui, talvez dê mais, eu acho que dá 94. Porque às vezes um artigo ou outro entra em uma outra classificação. Então, em média, são 29 artigos sobre ensinamentos bíblicos, 31 artigos sobre a defesa da doutrina, 30 artigos sobre testemunhos pessoais e ataque às outras crenças, e 4 artigos especificamente sobre ciência e religião. Tem um autor que eu usei muito, que é o Ernest Sandin, que ele fala que os The Fundamentals, a série, né, eles falharam no sentido de defender essa religião cristã, porque não foi muito disseminado. Eles ficaram muito conhecidos, porque teve um incentivo aí financeiro de 2 grandes empresários norte-americanos, mas eles falharam no sentido de, talvez, de estabelecer um antes e um depois, ou de impactar os seminários teológicos, né? É interessante porque, eu já falei, mas existe nessa série, há muitos teólogos europeus. Por mais que seja um incentivo norte-americano, há muitos teólogos europeus, o que fala muito sobre o que está acontecendo na Europa naquele período. Vamos lembrar que a Alemanha, nesse período, no século XIX, tem uma das principais escolas do hipercriticismo bíblico. Então, também está respondendo a esse movimento. E nós temos o famoso caso do juramento do macaco. O famoso caso, no inglês, The Monkey Trial, do famoso professor John T. Scopes, um movimento contra o ensino da teoria das espécies. Esse movimento anti-evolucionista, ele vai contagiar praticamente quase todos os estados do sul dos Estados Unidos. Vai se colocar muito forte contra a ciência e contra o ensino da teoria das espécies de Darwin, resultando no julgamento do macaco que aconteceu no estado do Tennessee, cidade de Dayton. E é muito interessante porque foi produzido muitas charges desse período. Então a gente tem aqui uma charge fundamentalista que estabelece bem essa questão, acho que se eu fizer assim. Então são pessoas descendo uma escada, né? Aqui em cima, cristianismo, a Bíblia, a pessoa está lá no cristianismo, aí ela vai descendo cada degrau, que é o degrau que no final tem o ateísmo. Então, a cada degrau, ela vai se distanciando desse cristianismo. Então, aqui tem um degrau chamado a Bíblia não é infalível. Desculpe a tradução, mas eu acho que essa é a ideia. O homem não vem da imagem de Deus, o homem não provém, né, dessa semelhança com Deus, sem milagres, não teve um nascimento virginal, sem divindade, no atonement, é a expiação que fala? Vamos? Inspiração? É inspiração? Eu acho que não. Eu acho que é a expiação. Eu vou ficar devendo para vocês essa tradução. O que? O degrau aí? No attainment. A quem atende? Atonement. Eu tinha visto. Sem punição, sem punição. Essa é a ideia? Sem alguma coisa do tipo. Obrigada. Do tipo que Deus vai punir, entende? Entendi. Sem punição. Obrigada, André. Então, sem ressurreição, a pessoa que não acredita mais na ressurreição. O último degrau é o agnosticismo, talvez aqui a última esperança para a pessoa não se tornar um ateu.
Cuidado, vocês estão, ó, já estão no último degrau, são vários degraus. Você está entrando. Cuidado, Bruno. Então, essa charge foi publicada pela primeira vez em 1922 e sendo usado demais, foi usado depois numa pregação do William Bryan. William Bryan foi um famoso político. Ele se tornou mais famoso quando ele se colocou como um ativista do movimento fundamentalista. Mas é interessante porque ele tinha uma larga carreira política dentro do partido, se não me engano, republicano. Mas é interessante porque ele tinha ideias progressistas, ainda mais porque ele defendia ideias da causa camponesa, então, causa agrária. Ele nunca foi conhecido como um político conservador, mas todo mundo lembra dele pela sua ação no movimento fundamentalista. Então, ele é conhecido muito, só falam dele como um fundamentalista, como um político fundamentalista, que de fato foi, né? Acabou os últimos anos da vida dele defendendo uma causa completamente conservadora. E hoje tem um instituto, William Bryan, que defende uma teologia muito conservadora, né? Eu vou falar dele mais para frente, que ele foi muito importante, ele foi chamado por vários estados, Kentucky, Flórida, onde ele morava, né? Ele foi chamado por vários lugares nos Estados Unidos para defender essa luta contra o ensino da teoria das espécies, né? E essa legislação, né, esse projeto de lei desse movimento anti-evolucionista perpassou por mais de 37 estados, né? Não se limitou só no sul dos Estados Unidos, mas o central foi o sul dos Estados Unidos, né? E o William Bryan foi conhecido pelas suas grandes e famosas pregações que viraram futuramente livretos que eram distribuídos quando não vendidos, né? Aqui a gente tem uma passagem, né, desse livreto, que era uma pregação chamada Ameaça do Darwinismo, em 1922. Aqui ele diz: a tendência do darwinismo, quando levada a sério, é minar a fé, primeiro, na Bíblia como um livro inspirado, e depois nos milagres, porque contrários à evolução. Em seguida, o repúdio do nascimento virginal e a ressurreição do Cristo por causa de milagres, a rejeição de Cristo como filho e salvador. Por fim, o darwinismo leva à negação da existência de um Deus pessoal. Então, o darwinismo é tudo que é ruim. Ele nega milagre, ele nega tudo. É engraçado que ficou centrado na ideia na pessoa de Darwin, né? A razão especial para chamar a atenção dos cristãos neste momento é que o mal que o darwinismo está fazendo é mostrar que os ateus e os agnósticos não estão apenas reivindicando, mas desfrutando de direitos mais elevados e maiores privilégios nesta terra do que os cristãos. Isto é, eles são capazes de propagar suas imagens a um custo público, enquanto o cristianismo deve ser ensinado às custas dos cristãos. Uma das principais críticas era a seguinte: se os cristãos pagam os impostos, esses impostos não devem pagar o salário do professor que ensina a teoria das espécies. Então, se eu pago imposto, eu posso escolher qual conteúdo será ensinado na escola pública. Isso é uma ideia que está para além, na verdade, está muito longe de uma ideia coletiva, de uma ideia de uma sociedade que não serve apenas um grupo, né? Então, a ideia de que, não queria usar a expressão bairrista, mas é uma ideia de se defender mesmo, o Estado deve implementar outras leis em outros estados, mas aqui, já que nós pagamos os impostos, a gente deve escolher qual ensinamento vai ser dado nas escolas públicas. E aqui eu trago para vocês o livro que era usado, né, pelo menos no estado do Tennessee, o livro de biologia, que era usado no estado do Tennessee. E eu trago aqui também um ponto específico que diz assim: isso era ensinado
nos Estados Unidos era ensinado também no Brasil, tá? Eu quero deixar claro que essa ciência do século XIX e também do XX é super problemática. Que diz assim, traduzindo, né? Atualmente existem na Terra 5 raças, ou variedades de homens, cada uma muito diferente da outra em instintos, costumes sociais e até certo ponto em estrutura. Estes são do tipo etíope ou negro, originários da África, a raça malaia ou parda das ilhas do Pacífico, o índio americano, a raça mongol ou amarela, incluindo os nativos da China, Japão e os esquimós, e finalmente o tipo mais elevado de todos, os caucasianos, representados pelos habitantes brancos civilizados da Europa e da América. Isso era ensinado. Os fundamentalistas eram contra isso aqui também, que poderia dar as mãos para a gente hoje, tendo um olhar mais retrospectivo, o que isso foi, esse tipo de ciência vai causar um racha dentro do movimento fundamentalista entre cristãos brancos e cristãos negros. Que é muito importante falar que a historiografia recente do movimento fundamentalista, as novidades que têm aparecido, é pontuar que existiam muitos negros fundamentalistas. Toda a documentação que a gente tem hoje em mãos, a Assembleia Geral Presbiteriana, as conferências de Niágara, elas são marcadamente vindas de pessoas brancas que têm um viés racista. Muitos argumentos que eram usados contra a ciência eram de cristãos brancos que não aceitavam vir da mesma origem de cristãos negros. Então, de certa forma, há um ideal racial nesse sentido. Mas também os cristãos negros fundamentalistas eram contra essa ciência porque é uma ciência totalmente equivocada, que falava muito mal da própria existência desses negros, né? Então, por esse lado, a gente até que entende esses fundamentalistas, mas a solução que eles dão para esse tipo de ciência não é a melhor de todas, está longe de ser a melhor, né? Só serve darwinismo se for social, se for científico. Exato, o social estava tudo... Exato, o social estava tudo bem. Somos demais. O darwinismo estava em voga, mas eles pegaram essa ideia para fazer o darwinismo social. Isso. Deixaram de lado, mas o determinismo biológico, se a gente for ler... Isso aqui no Brasil foi muito, o Cortiço tem muito de um determinismo ali, né? Então, é o darwinismo social, como o Bruno pontuou. E daí, no estado do Tennessee, a gente vai ver foi onde um movimento anti-evolucionista, anti-evolução, foi bem categórico, né? Chamaram o político William Bryan também para fazer uma campanha lá e acabaram votando a favor da Butler Act, né? Que a primeira sessão dizia o seguinte: seja promulgada pela Assembleia Geral do Estado do Tennessee, que será ilegal para qualquer professor em qualquer uma das universidades normais e todas as outras escolas públicas do Estado, que são apoiados no todo ou em parte pelos fundos escolares públicos do Estado, para ensinar qualquer teoria que nega a história da criação divina do homem como ensinado na Bíblia. Na Bíblia, né? Não é bíblica. E para ensinar, em vez disso, o homem desceu de uma ordem inferior de animais. Aqui ele está querendo se referir que o senso comum acredita, né, que o homem veio do macaco. Aqui ele está se referindo a isso. E a seção 2 fala da multa. Seja ainda mais promulgada que qualquer professor considerado culpado da violação deste ato deve ser culpado de uma contravenção e convicção, será multado pelo menos em $100, não mais 500 para cada delito. A Associação Americana pelos Direitos Civis nos Estados Unidos ficou sabendo dessa lei que foi aplicada no estado do Tennessee e lançou um anúncio de jornal procurando professores que estivessem dispostos a ensinar a teoria das espécies em sala de aula ou dizer que ensinou para levar um julgamento e esse julgamento parar na Suprema Corte, porque eles acreditavam que aquela lei de fato era inconstitucional. Queria, na verdade, publicizar o que estava acontecendo no estado do Tennessee. Então, esse é o anúncio.
Estamos procurando um professor do Tennessee que esteja querendo aceitar nossos serviços para testar essa lei na corte. Nossos advogados acreditam que um caso teste amigável pode ser arranjado sem custar o trabalho do professor ou professora. Na verdade, o professor que aceitou foi demitido. Mas eu já estou dando um spoiler para vocês. Diferentes conselhos já voluntariaram os seus serviços. Tudo o que precisamos é de um cliente disposto. E aconteceu um cliente disposto, que é o chamado professor John T. Scopes, que até então era professor de educação física, mas também ensinava biologia, e ele foi levado ao julgamento por ensinar a teoria das espécies em sala de aula. E foi um julgamento muito famoso, teve repercussão também no Brasil, também, não houve uma repercussão tão grande assim, mas houve uma repercussão no Brasil. Na minha monografia, eu pude ver essa recepção da imprensa brasileira das notícias vindas dos portais de notícias americanos. Aqui a gente tem algumas fotos, algumas fotografias da cidade de Dayton, de como a cidade de Dayton no Tennessee ficou. E o que acontece que é interessante, esse julgamento que aconteceu foi um ponto turístico, né? A cidade virou um ponto turístico dentro dos Estados Unidos. Então, a economia da cidade de Dayton nunca foi tão ativa e tão positiva quanto nesse período, né, do julgamento de John T. Scopes, que foi em 1925. O mesmo ano, coincidentemente, a proposta das emendas religiosas que acontecia aqui no Brasil. Então, a gente está percebendo que essa modernidade está impactando tudo e todos, não só os Estados Unidos, mas está impactando também católicos nessa república recente aqui no Brasil. O julgamento é interessante porque, lendo as atas do julgamento, todos os dias de sessão, os 10 dias de julgamento, todos os dias começavam com uma oração. Então, era um julgamento pro forma, para cumprir o ritual. Todo mundo já sabia que o professor ia ser condenado a pagar $100 de multa. Então, o julgamento todo mundo já sabia que ele ia ser condenado. O próprio juiz iniciava todos os dias o julgamento com uma oração. Ó Deus, nosso divino Pai, nós o reconhecemos como supremo governante do universo, em cujas mãos estão as vidas e destinos de todos os homens e de todo o mundo. Nós nos aproximamos da tua província nesta manhã, confiamos com o grau de reverência que é devido à tua suprema majestade e com consciência do fato de que todo bem e todo presente perfeito desce de ti, Pai das luzes. E é interessante porque o júri foi formado também por pessoas que eram de igrejas metodista, batista e presbiteriana daquela região de Dayton, né? Somente uma pessoa não era não congregava em uma igreja, né? Então era um júri totalmente que não era neutro, né? Mas estava ali para julgar o professor. O John T. Scopes, ele foi julgado, né? Mas essa condenação ela foi revertida, se não me engano, 2 anos depois, porque o Clarence Darrow, que era um famoso advogado dos Estados Unidos, ele levou essa causa para a Suprema Corte e a condenação dele foi anulada, e a lei que proibia o ensino da teoria das espécies em sala de aula foi revogada só na década de 70. Foi um período também que a Suprema Corte Americana revoga várias leis antidemocráticas, né? E essa lei era considerada antidemocrática. Eu acho que agora... O julgamento saiu um ótimo filme, né? Sim, sim. Mas tem 2 filmes, são 2 filmes. Seria fantástico. Exato. Isso. Eu acho que a gente pode terminar por aqui. Essa foi a primeira fase do movimento fundamentalista, seja evangélico, seja católico. Tudo muda depois de 1925. Há uma nova fase. Esse movimento fundamentalista evangélico se recolhe. É um recolhimento. O Ivan Dias, né, também é um estudioso do assunto. É um recolhimento estratégico. E tudo vai mudar depois, iniciando aí
a segunda fase do movimento fundamentalista. É interessante, olha, outra coincidência. Há um recolhimento tanto de evangélicos, tanto de católicos, sem combinarem, mas há um recolhimento. É isso, gente. Caso tenham dúvidas, só pontuar. Valeu, tamo junto. Obrigada pela presença de vocês. Só duas coisas.